Olá, meus queridos e amados irmãos, que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Estamos passando em nosso canal do YouTube, deixando mais uma reflexão e antecipadamente quero agradecer a você que nos assiste. Se já é inscrito, se não, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que sempre que nós postamos mensagens, você possa ser avisado e assim também compartilhar, se inscrever, deixar o seu like, o seu joinha para fortalecer o nosso canal e assim ter mais expansão à palavra de Deus. Vamos fazer um breve comentário hoje sobre um dos homens da Bíblia mais conhecidos e palavra mais comentada, história conhecidíssima, inclusive até tema de filmes. Vamos falar um pouquinho de José. A história longa começa no capítulo 37 do livro de Gênesis e vai até os 50, mas queremos resumir pensando, analisando, refletindo, quem sabe de uma forma diferente. Tudo que José não pediu ou queria que acontecesse, aconteceu. Pense, tudo que José não queria, não pediu, isso aconteceu. E a única coisa, que José pediu, não aconteceu. Interessante, não? Você deve conhecer a história. Mas vamos fazer um resumo desde quando José era o mais querido do pai, até por ser o filho caçula, filho de sua velhice, e era tratado talvez de forma especial. Isso já causa inveja, já causa ciúme, já causa olho grande, como a gente diz na linguagem nordestina, perante seus irmãos. E certa feita, o seu pai lhe dá uma túnica. E aí começa mais ainda ser o combustível da inveja, do ciúme. E passando isso para os dias de hoje, quantas vezes você é um escolhido, Deus está realizando algo na tua vida, Deus está te ajudando financeiramente no emprego, mas às vezes aqueles que deveriam aplaudir, agradecer a Deus pela tua vitória, fazer o que a Bíblia diz, chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram, é o contrário. Ficam tristes, ficam cabisbaixos, muitas vezes com a cara diferente para você ou para mim. Não foi diferente com José. Para completar, José sonha e acha de contar esse sonho. Ele sonha que teve os molhos dele e os molhos dos irmãos se curvavam perante ele. Depois ele sonha que o sol e a lua e as estrelas se curvavam e até o próprio pai. Então quer dizer que nós, eu, tua mãe e teus irmãos vamos se curvar a ti? Porque ninguém imaginaria o que Deus estava para fazer na vida de José. E ninguém imagina o que Deus tem para fazer na tua e na minha vida. Porque as pessoas veem o exterior. Como diz, lembra de Davi? Nós fizemos um vídeo anteriormente a este, que mencionamos isso. Quando foi para Davi ser ungido, o que foi que Samuel olhou? Samuel olhou a altura, o tamanho. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 16 e o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém eu, o Senhor, vejo o coração. Mas as pessoas ainda costumam da mesma forma, tal qual o profeta Samuel viu em Eliabe, um homem musculoso, bonito, alto, de presença. Este tem todas as características para ser um rei. E muitas vezes as pessoas olham para você e você não tem característica nenhuma para servir a Deus, você não tem característica nenhuma para ser um obreiro, para ser uma obreira, para ser um integrante do coral, da banda, do conjunto, do grupo de louvor,
porque você não tem as características que A, B, C ou D têm. Mas as pessoas estão mantendo ver como Samuel a aparência. Mas voltando para a história de José. José é uma pessoa simples, conta o sonho, jamais imaginava que causasse mais inveja ainda. E eu quero ler apenas um versículo da história dele que está no capítulo 40 de Gênesis, no versículo 23, que diz: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Lembra de quando nós começamos a nossa reflexão de hoje? Eu disse, tudo que José não pediu ou queria, isto aconteceu. Mas a única coisa que ele pediu não aconteceu. Foi exatamente o que trata o capítulo 40 de Gênesis. Porque José, ao ser mandado por seu pai para ver como estavam seus irmãos, lá no campo, cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho, os seus irmãos arquitetam sua morte. José, ao invés de ser morto, é jogado em um poço. José pediu para ir levar ou ver como seus irmãos estavam? Não, mas ele foi. José pediu para ir parar dentro de um poço. O que foi que ele fez? Um sonhador contou a realidade? Porque muitas vezes nem aqueles sonhos que nós temos para realizar devem ser contados. Converse com Deus, escolha companhias, com quem você tem conversado, com quem você tem dividido o seu tempo, os seus projetos. E José conta o resultado que seus irmãos, quando o veem de longe, arquitetam sua morte, vai parar no poço. Ele pediu para ir parar dentro do poço? Não. Depois José é vendido, e José chega a ser vendido e chega ao Egito como escravo. Mas ao chegar na casa de Potifar, a palavra de Deus diz no capítulo 39, e o Senhor estava com José, e ele foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor que estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviam. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Quando você está com Cristo na vida, quando a sua vida e a minha estiver no altar, não importa o local que você está. Eu disse numa certa mensagem em um domingo, na congregação em que estava, eu disse, o tamanho do problema não é problema. Não adianta câncer, não adianta AIDS, não tem acidente, não tem olho grande, não tem passar debaixo de escada, não tem nada de problema para Deus. O tamanho do problema para Deus é o que menos importa. O detalhe é o tamanho da intimidade. O tamanho da intimidade minha e sua com Deus. E o meu relacionamento e o seu com Deus é como cartão de crédito pessoal e intransferível. Muitas vezes aquelas pessoas que ninguém dá nada, que ninguém acha que faz nada, que está lá no cantinho da igreja, da congregação, não canta, não sabe pregar, não tem uma boa dicção, não conhece bem o vocabulário difícil que muitos acham que isso vale alguma coisa, como se diploma, dinheiro e posição social ou cargo em igreja fosse credencial que levasse para o céu, estão redondamente enganados. Porque Deus acabou de dizer lá em 1 Samuel, no capítulo 16, eu não sou o homem que vê a aparência, mas eu olho o coração. E José, quando está na casa de Potifar, Potifar vê que ele é um homem de bem e a sua casa prosperou depois que ele chegou, porque onde o homem de Deus chega, prospera. Se não está havendo prosperidade, alguma coisa está acontecendo. Tem Acã nesse meio. E o Acã vai ser revelado. Mas José estava trazendo prosperidade. E aquele homem coloca ele como pessoa representante de tudo que ele tinha. Mas o inimigo das nossas almas sempre procura um meio para que venha perturbar o homem ou a mulher de Deus. E a mulher do próprio Senhor de José dá em cima dele. E ele, um jovem moço, possivelmente de boa aparência, mas ele guardou uma coisa que a Bíblia diz, de tudo guarda o teu coração. Igual Daniel quando foi parar na Babilônia.
ele colocou em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Tem muitas pessoas preocupadas em ostentar, preocupadas em estar em casas e mansões e luxos, muitas vezes desviando verba pública, desviando dinheiro que era para outras coisas, só está enganando-se a si mesmo, porque o Deus que nós conhecemos, ele não vê o homem como o homem vê, ele vê o teu e o meu coração. E José corre daquela mulher, e resultado que todos conhecem a história, vai parar na prisão. Imagine, José pediu para ir para a casa de Potifar? Não. José pediu para sair daquela situação que estava tão boa. Ele era a segunda pessoa de Potifar, mandava em tudo, mas apareceu aquela mulher e ele acaba na prisão. Mas quando o homem é homem e mulher de Deus, mesmo na prisão, ele era um líder. Não importa onde você está, se é num casebre, se é num palacete, o importante é você ter intimidade com Deus. E José, mesmo estando ali, ele passa a conhecer dois que foram presos também, o copeiro Mó e também o padeiro Mó. Contrariaram as ordens de Faraó e foram para lá dentro da prisão. E José passa a cuidar deles. José como chefe da prisão, era o chefe do cárcere, o carcereiro principal. E aqueles homens têm um sonho e José interpreta aquele sonho. E o sonho de um, ele diz: daqui a 3 dias o rei vai te chamar e tu vai voltar a servir o rei. O padeiro também, daqui a 3 dias ele vai te chamar, mas para te enforcar. E exatamente como José disse, aconteceu. Só que quando o copeiro Mó vai sair, é a única coisa que José pede. De escravo a governador, foi a única coisa que ele pediu, o restante ele não pediu nada. Mas Deus tinha um plano, como tem na minha e na tua vida. E José diz para o copeiro: já que tu vai servir a ele, quando tu chega lá, lembra de mim. Eu revelei teu sonho pela ajuda de Deus, o Todo-Poderoso. Diz o rei que eu não sou essa pessoa má que ele está pensando. Lembre de mim. Mas o versículo que nós lemos diz: e o copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Quantas vezes você tem feito o bem e tem dito: porque eu faço bem, eu procuro ajudar, e no entanto sou perseguido e esquecido? Você não é o único a ter esse mérito. Quantas vezes eu me especializei, procurei ajudar, procurei ser sensível com as pessoas, dar o meu melhor, e no entanto fui expulso de um local sem sequer o covarde que mandou dizer o motivo. Mas Deus não nos desampara. Até hoje nunca faltou nada para mim, nem há de faltar, porque o Deus que eu creio, ele supre a minha e a tua necessidade. E não faltou nada para José, mas 2 anos depois, o rei, o faraó, tem sonhos, e aí o copeiro lembra: ah, meu senhor, tem um hebreu lá na prisão, que ele revela sonhos, o Deus dele revela sonhos. 2 anos depois, meus amados, e vocês conhecem a história, José é chamado, interpreta o sonho, e disso chega governador, manda chamar seus irmãos, e José passa a ser governador do Egito. Mas toda essa trajetória, se nós formos analisar, precisaríamos de muito mais tempo. É uma história linda, mas José passou por várias fases que ele não pediu e não queria. Quem sabe você está passando por isso, por um momento que você não pediu, que você não quer, que você não gostaria de estar passando, e às vezes até olha para o lado, para a esquerda ou para a direita e diz: fulano de tal só faz tudo errado, é todo torto, mas tudo que faz dá certo. Eu procuro ser certo, vou para a igreja, sou dizimista, sou ofertante, eu oro, eu vou para a consagração. E quem disse a você que ser crente na pessoa bendita de Jesus, procurar ser o mais certo possível, é garantia de não ter problemas na terra? Quem foi que lhe disse isso? Está lhe ensinando de forma errada, equivocada.
Porque Deus, Ele tem os planos dele. Muitas vezes, o homem tem que passar por momentos que não imaginava. E os grandes homens de Deus, podemos citar um aqui, poderíamos citar vários, vamos citar Elias. Enfrentou, através do poder de Deus, 450 homens, profetas de Baal. Fez até zombaria deles. O teu Deus deve estar dormindo, que não responde o holocausto. Grita mais alto. Mas, no entanto, correu de apenas uma mulher. Se esconde e ainda diz: Senhor, eu quero a morte. Isso é a prova que a Bíblia é a verdade. Porque homens de Deus, homens como Paulo, o apóstolo dos gentios, miserável homem que sou, disse Paulo, o bem que quero este não faço, o mal que eu não quero este faço. Mas tem pessoas que pensam que por serem pregadores da palavra de Deus, pensam porque tem um cargo, são melhores que alguém, que não vai sofrer nada nesta vida. O próprio Jesus disse: digo-vos isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amigos, se nós nos espelharmos na história, em uma das histórias da Bíblia, José do Egito, como é mais conhecida, desde o seu sonho, desde jovem, desde seus irmãos, quem foi que o traiu, quem foi que o vendeu? Não foi estranhos não, foram os irmãos. E você e eu vai se escandalizar quando vemos irmãos que se dizem irmãos, até parecem crente, usam paletó, gravata, Bíblia, até pregam, até têm uma vida próspera. Mas lembre-se, nem toda prosperidade significa que é abençoada por Deus. E nem toda pobreza significa santidade. Nada a ver. Até porque, sempre digo isso, dinheiro, ninguém me prova na Bíblia que ter dinheiro, ter boa casa, ter um bom carro, ser rico financeiramente é pecado, de maneira alguma. O pecado está no amor ao dinheiro. Porque tem muito pobre, mais usurento do que rico. Tem camarada que ele nunca comprou uma moto. No dia que compra um carro, ele muda com os irmãos. Muitas vezes não quer dar nem uma carona a um irmão para casa. Muitas vezes passa a falar diferente. Se muda para uma casa ou para um condomínio melhor, já se acha melhor que os outros. E essa Bíblia dessa pessoa é diferente da nossa? Porque iremos todos para o mesmo lugar, aqueles que obedecem à palavra de Deus. Um novo céu, uma nova terra, a Jerusalém celeste, ruas de ouro. E não está dizendo que aqueles que são ricos aqui têm um lugar mais especial do que aqueles que são pobres. Esquecem que tudo isso que Deus está confiando em tuas mãos é passageiro. A qualquer momento, tudo findará. José chegou a governador, mas José já morreu. Abraão, pai da fé, um grande homem, também já morreu. Moisés, grande homem, grande líder, também já morreu. Paulo, um grande apóstolo, os 12 apóstolos de Jesus, todos já morreram. Mas a obra de Deus, ela não para. A obra de Deus nunca parou, nem vai parar por causa de mim, nem de você. Se engana quem pensa que sem mim essa obra não vai. Sem mim não vai ter isso, não vai ter aquilo. Oh, meu Deus! Quanta gente enganada. Meu amado, o único que te dá a você e a minha salvação chama-se Jesus Cristo, que derramou sua última gota de sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Igreja nenhuma salva, pastor muito menos, obreiro muito menos, irmão sapatinho de fogo, irmã sapatinho de fogo, muito menos. A salvação vem através de Jesus Cristo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará.
Não importa onde você for parar, Deus tem plano na tua vida. O importante é a sua intimidade com Deus. Converse com Ele, entre em seu quarto, procure um cantinho da sua casa, que você tem intimidade com Ele. Converse com Ele. É isso que precisa de mim e de você. Porque a única coisa que Deus procura são os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Que haja uma renovação em cada um de nós. E renovação não é barulho, não é virar cadeira, não é rodopio, carrapeta e cair no chão, não. Renovação é aquela que você tem dentro da igreja e quando sai da porta para fora, você leva com você. Uma renovação que é momentânea por um som alto, por um grito no seu pé do ouvido. Isso a gente sente até na discoteca quando eu frequentava. A psicologia explica muito bem. Agora, a verdadeira transformação é aquela que vai dentro de você. É aquela que eu reconheço que sou um homem falho, que preciso mudar cada dia para melhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Mais uma vez eu peço, se inscreva em nosso canal. Nosso canal tem poucos inscritos, mas nós estamos aqui sempre colocando vídeo para meditarmos juntos na palavra de Deus. Deus, Ele te ama exatamente da forma que você é. Você é importante para Ele, independente da sua cor, da sua crença, da sua raça, da sua opção sexual, da sua conta bancária. Deus te ama exatamente como você é. E lembre-se, o amanhã só pertence a Ele. Que Deus em Cristo te abençoe. Procure uma igreja que esteja mais próxima da palavra de Deus. Porque tem muitas próximas à nossa casa, mas muitas vezes não estão próximas à verdadeira e genuína palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço deste simples homem, curioso, estudioso da Bíblia, cada dia aprendendo um pouquinho mais. Que Deus em Cristo te abençoe. Saúde e paz para você e toda a sua família. Ainda estamos no início de 2022. Que Deus te abençoe. Um grande abraço desse amigo e irmão, como queira, Edson Santos.